nós tivemos uma visão onde Deus disse que nós temos que adorar os anjos. Espera aí, está soando familiar? Quem foi o anjo que queria adoração? Não é? Quem foi o anjo que sempre quis adoração? Inclusive propôs a Jesus Cristo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. De onde veio essa visão? Em um mundo cada vez mais complexo e plural, a Igreja de Cristo enfrenta desafios que vão além das perseguições externas. Internamente, somos confrontados por um inimigo astuto que se infiltra entre nós, semeando heresias e distorcendo a verdade bíblica. O diabo, sabendo que não pode destruir a Igreja diretamente, utiliza a estratégia de espalhar falsos ensinamentos para confundir e desviar os crentes. O tema de hoje é um dos mais críticos para a saúde espiritual da Igreja: as heresias espalhadas pelo diabo no meio do povo de Deus. Heresias são doutrinas falsas que se disfarçam de verdade e têm o poder de corromper a fé genuína. Elas não apenas afastam de Deus, mas também causam divisões e enfraquecem a unidade da Igreja. Para nos ajudar a compreender a gravidade deste problema e como podemos combatê-lo, vamos ouvir um trecho de uma pregação do pastor Augustus Nicodemos. Neste segmento, ele nos alerta sobre as principais heresias que têm surgido nas igrejas e oferece uma análise profunda de como a palavra de Deus nos equipa para identificá-las e resistir a elas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Agora, vamos mergulhar nesse tema crucial e nos equipar com a sabedoria necessária para discernir e resistir às heresias que o diabo tenta espalhar no meio da igreja. Eu não entendo, então, por que é que tem igreja evangélica que insiste em ficar nas sombras. É pastor se vestido de rabino, quipá na cabeça, só chama Jesus de Yeshua Hamashia, põe candelabro na igreja, entra com a Arca da Aliança na igreja, e até fizeram um templo de Salomão aqui nessa cidade de vocês, né? Não é muito longe daqui, não. Aqui não. Quer dizer, faz sentido isso. Esse tipo de coisa ataca a suficiência de Cristo. Ele é a substância do Antigo Testamento, ele é o cumprimento de todas aquelas leis. Aquelas leis da Antiga Aliança foram dadas para que você valorizasse o sangue de Cristo, para que você fizesse diferença entre o certo e o errado em Cristo Jesus, para que você lembrasse do repouso de Cristo no dia da ressurreição, para você lembrasse que Deus tem épocas especiais de restauração e de bênção. Tudo aquilo apontava para Cristo. Portanto, uma vez que eu estou em Cristo, eu não preciso mais guardar essas coisas. O legalismo não faz sentido para quem está em Cristo Jesus. É uma tentativa de acrescentar a obra dele e ataca a suficiência disso. Todo movimento que diz Cristo mais alguma coisa é legalismo. Cristo mais dízimo, Cristo mais paletó e gravata, Cristo mais tamanho de corte de cabelo, Cristo mais qualquer outra coisa é legalismo. Foge da suficiência e da plenitude de Jesus Cristo. Por que que o nosso coração reluta em descansar completamente em Cristo? Porque sempre a gente quer fazer alguma coisa. A gente acha que é muito esmola grande, né? Cego desconfia, né? Então é muita graça. Mas será que eu não tenho que fazer nada? Não tenho que fazer nada. Cristo já fez tudo. Sim, ele já fez tudo mesmo. Mas e até a fé, até a sua capacidade de crer está no pacote, está no kit. Vem, a fé vem junto com isso, que você não pode ter por você mesmo. Resposta de Paulo para todas as demandas daquela seita: Cristo. Nele vocês estão circuncidados, ele já cumpriu a lei, despojou principados e potestades, ele é a consumação e a substância de todas as sombras do Antigo Testamento, ele é o cabeça do principado e potestade. Em Cristo você tem as respostas para todos esses questionamentos e a solução para todas essas demandas aí. Mas não terminou. Do verso 18 a 19, ele trata da terceiro componente daquela heresia, que era um misticismo. Esses homens estavam dizendo que tinham tido visões de Deus,
dizendo que nós tínhamos que ter comunicação com os anjos, princípios rudimentares do mundo, para podermos chegar a Deus vencendo o pleroma. Verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha o que diz a Nova Versão Transformadora: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Não existe praticamente uma única seita no mundo que não começou com visão, com alguém reivindicando ter tido uma visão. Pensa, por exemplo, no surgimento do mormonismo. Joseph Smith, que era um jovenzinho que tinha andado em várias igrejas evangélicas da sua época e achou que todas elas estavam erradas, diz ele que uma noite acordou com um anjo pairando ao lado da cama dele. E o anjo se apresentou como o anjo Moroni, de onde vem o nome Mormon, e disse que tinha trazido de Deus a localização de umas placas escritas em egípcio antigo, placas de ouro, onde estaria a última revelação, a revelação de Deus para os santos dos últimos dias, revelação que Deus havia guardado para essa época, a última revelação de Deus. Então, o Smith diz que ele foi até o local, descobriu as placas e traduziu, e é o livro de Mormon, o livro de Mormon. Então, começa com essa alegação de que há um novo conhecimento que não está na Bíblia, que vai além da Bíblia, que não foi dado aos apóstolos, mas que Deus reservou para os últimos tempos. Toda seita diz isso. Pega o islamismo. Mohammed, pastor de cabras, entra numa caverna, diz que ali lhe apareceu o anjo Miguel. E Mohammed era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. E ele começou a ter revelações desse anjo, que ele dizia para um amigo que cometia a escrita. Daí surge o Alcorão, que se considera a revelação final de Deus. Eles consideram o judaísmo como a primeira, o cristianismo como a segunda e o islamismo como a terceira, dada através desse anjo, a última revelação de Deus para a humanidade. Você pode pegar a mesma coisa, o espiritismo de Allan Kardec. Ele vai dizer a mesma coisa, que os espíritos, falando através da mediunidade, trouxeram essa doutrina que tinha sido esquecida e que não tinha sido revelada com toda a clareza antes, que é a doutrina da reencarnação. Então, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, ou o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, trata exatamente disso. O Espiritismo kardecista se vê como a última revelação de Deus para a humanidade, dada através de contato com estes seres. Toda seita é assim. E no meio evangélico isso é muito comum hoje. Pega, por exemplo, o movimento G12, que dividiu igrejas batistas, presbiterianas. Castellani teve uma revelação em que Cristo lhe apareceu e disse: meu povo se equivocou durante 2000 anos, porque eu queria desde o começo que o discipulado fosse em grupo de 12, por isso que eu chamei 12. Mas a igreja cresceu, se multiplicou, catedrais, igreja mega churches e tudo mais, mega igrejas e tudo mais, e nós temos que voltar à simplicidade do discipulado de 12 a 12. Surge o movimento G12, não baseado na Bíblia, que você não vai conseguir provar na Bíblia que o discipulado é só na base de 12, mas baseado numa revelação que Jesus Cristo deu a César Castellani. E eu posso dizer para você que praticamente hoje, todas essas práticas que você encontra aí nessas igrejas, que parecem coisas estranhas e tudo mais, não tem o menor fundamento bíblico. E a argumentação vai ser essa: Deus me disse, Deus me apareceu, Deus me revelou, eu vi um anjo, eu tive um sonho. Isso é tão antigo quanto o livro de Colossenses. Porque era o mesmo argumento que essa seita estava usando lá em Colossos. Nós tivemos uma visão onde Deus disse que nós temos que adorar os anjos. Espera aí, está soando familiar? Quem foi o anjo que queria adoração? Não é? Quem foi o anjo que sempre quis adoração? Inclusive propôs a Jesus Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De onde veio essa visão? Por isso que a Bíblia é muito cautelosa quando ela nos adverte
a ter cuidado com esse tipo de coisa, não mexer com esses poderes espirituais, porque você não sabe o que está por detrás. Portanto, meu canal de comunicação com Deus é sua palavra escrita, é a sua revelação, sola escritura, nela eu estou seguro. Em vez de me abrir para tentar ouvir Deus, ou a mensagem de Deus, ou o caminho de Deus para a minha vida, através de sonhos, visões e revelações, que eu não sei a origem. Porque uma das características exatamente desses seres é a capacidade de enganar. Ele é o pai da mentira que se transforma em anjo de luz. Por isso, está aqui, Paulo dizendo, não deixe que esse pessoal, não aceite a condenação desse pessoal que insiste numa humildade fingida. Porque eles chegam assim, com toda humildade, né? Não, eu sou um simples servo de Deus. Deus me deu uma visão, mas eu nem sei porque que Ele me deu essa visão, né? Eu sou nada diante de Deus, né? Vem com essa humildade fingida. E aí engana os incautos. Tem muito crente que vai atrás, crente que gosta de novidade. Gosta mesmo, para eles só Cristo. Eles querem alguma coisa assim mais emocionante, alguma coisa que eles possam fazer alguma coisa e tudo mais. E aí, quando aparece um falso profeta dizendo esse tipo de coisa, diz, era isso que eu estava esperando. Vai embora atrás da seita. Lá vai, seguir o falso profeta. Como tem muitos hoje. O que é que falta? É o conhecimento do Evangelho. Um dos slogans mais perniciosos usados no meio evangélico é a letra mata e o espírito vivifica. Tirado do contexto, talvez eu fale disso amanhã de manhã. O apóstolo Paulo, quando diz a letra mata e o espírito vivifica, não está fazendo um contraste entre doutrina, estudo, versus espiritualidade, piedade e plenitude do espírito. Ele está contrastando a antiga aliança e a nova. Duas coisas completamente diferentes. Entretanto, ao dizer isso, a letra mata e o espírito vivifica, existe uma rejeição ensinada por muitos líderes aos membros de suas igrejas, dizendo, não estudem doutrina, não leiam comentários, não pesquise a palavra de Deus, porque doutrina mata. Olha para as igrejas históricas e tradicionais. Eles podem ter um ponto, porque muitos teólogos bons que nos deram boa teologia eram áridos, eram secos, não tinham vida, às vezes não faziam nem, não estavam envolvidos no pastorado. Eu entendo a força desse argumento, mas esses homens estavam errados. Porque não existe dicotomia entre uma mente preparada, uma mente culta, que entende a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, e um coração piedoso, cheio do Espírito Santo, que quer viver uma vida para Deus e viver uma vida de oração. Então não se deixa levar por essa piedade, por esse misticismo aí que está desprovido de fundamentação bíblica. Esse pessoal, Paulo diz aqui, baseia-se em visões sem motivo algum na sua mente carnal, ou seja, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles vieram com estas invenções que acabam tirando a suficiência de Cristo. Então, já vimos três coisas. Como Paulo detona o gnosticismo, ele detona o legalismo, e agora ele detona o misticismo, e a última coisa é o ascetismo, que também era um dos integrantes daquela seita complicada. A partir do verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. No verso 20, Paulo faz uma afirmação. Infelizmente, mas isso já vem sendo corrigido, tem uma expressão, essa palavrinha se aí, ela é a tradução de uma palavra grega que pode indicar, às vezes, dúvida de fato ou simplesmente uma afirmação. Então, naquela famosa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? A tradução correta é, já que Deus é contra nós, ninguém será, já que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então é o caso aqui, Paulo não está colocando dúvida, se vocês já morreram com Cristo, ele está dizendo, vocês já morreram com Cristo, tanto é que a nova versão transformadora já diz, vocês morreram com Cristo, que é a melhor tradução, está correto, ele não está questionando, ele está fazendo uma afirmação,
Então, vocês já morreram com Cristo, afirma Paulo no verso 20. Morreram para os rudimentos desse mundo, ou seja, veja como ele traduziu aqui, ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo, que é exatamente os rudimentos do mundo, eram aqueles anjos, como eu falei. Isso aí, Paulo diz, isso já aconteceu, vocês foram libertos em Cristo da escravidão a essas ideias, a esses conceitos, a tudo mais. Então ele pergunta, por que vocês estão se deixando escravizar para ordenanças como não toque nisso, não prove nisso, não manuseie isso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? O que ele está combatendo aqui? Está combatendo a ética, ou o caminho da ética ou da espiritualidade desse movimento aí. Como eu disse, se você acha que o mundo das ideias é o mundo da perfeição do espírito e que o corpo ele está no andar de baixo e ele é intrinsecamente mau, a sua espiritualidade passa necessariamente pela subjugação do seu corpo. Você tem que dominar seu corpo. E aí então os ascetas, era o nome que se dava às pessoas que acreditavam assim, eles tinham todo um programa de quebrar os desejos do corpo. Tem coisas que a gente tem que realmente mortificar, porque às vezes o apetite sexual ele é dirigido para a pessoa errada, no tempo errado e da forma errada. Então tem que mortificar mesmo. Mas, por exemplo, a vontade de comer, vontade de beber, a necessidade de dormir, de relaxar e tudo mais, são desejos ou são coisas necessárias, fazem parte da nossa estrutura. O asceta, ele nega ao corpo, inclusive o que é lícito, com o objetivo de quebrar o corpo, para que a alma, então, saia da prisão que ele representa. Então, naquele tempo e depois na Idade Média, pessoas que se chicoteavam, pessoas que faziam jejuns prolongados, inclusive de água, monges na Idade Média, eles moravam num pau, numa jaula que eles colocavam no alto de um pau, onde eles ficavam expostos ao frio, ao sereno, à chuva, ao sol, às vezes nus, com o objetivo de castigar o corpo e quebrar o pecado. Era assim que eles diziam que você tem que vencer o pecado. Eles acreditavam que a sede dos pecados, o pecado habita no corpo, o corpo é intrinsecamente mau, daí você tem que quebrar o corpo. E foi essa ideia que prevaleceu na Idade Média, daí que surge a doutrina da virgindade perpétua de Maria, porque dessa perspectiva, sexo é uma coisa ruim. Sexo é uma coisa ruim porque envolve troca de corpos, não é? Se você quer ser espiritual, você não pode se rebaixar a esse tipo de nível. Então, o celibato ficou visto como sendo superior ao status de casado, aí o conceito de celibato na Idade Média, perpétua virgindade de Maria, e o surgimento dessas ordens monásticas ascéticas, onde os caras faziam tudo isso, todo esse tipo de privação. A ideia básica é que o corpo é ruim e que o pecado habita no corpo. Teve um cara no século II, chamado Orígenes. Orígenes foi um dos grandes estudiosos, ele tinha umas ideias muito erradas, mas ele era um grande erudito, E ele lutava muito com pensamentos, né, com a lascívia, e ele resolveu o problema, pensou que resolveu o problema se castrando. Ele se castrou. Para a tristeza dele, continuou do mesmo jeito, que o problema não é aqui, o problema é aqui, né? O problema é aqui. Era uma seta. Paulo está dizendo que a solução para o pecado que habita em você não é o ascetismo. Você nunca vai conseguir vencer o pecado impondo regras, rigores, normas, mortificando. Não é assim. A resposta para vencer o pecado no seu coração é Jesus Cristo. Olha como Paulo aborda o ascetismo. Primeiro ele diz no verso 22, isso aí é preceito e doutrina dos homens. Você não vai encontrar na Escritura Deus desvalorizando o corpo, ao contrário, e é uma pena que exista essa tendência no meio evangélico, Deus valoriza tanto o nosso corpo quanto a nossa alma e o espírito. Deus nunca coloca o espírito acima do corpo. É sempre a mesma coisa, tanto é que os evangélicos estão enganados quando eles dizem assim que o maior sonho deles é morrer e ir para o céu. O meu não. O meu é a ressurreição. Quando Cristo vai trazer o meu corpo de volta, glorioso e perfeito, aí eu estarei completo, porque eu fui criado com corpo e alma. Deus me fez do pó da terra e depois soprou o espírito de vida. Então, o corpo é importante, tão importante. Cristo morreu na cruz, não foi só para redimir a minha alma, mas para redimir o meu corpo. Por isso que ele ressuscitou fisicamente ao terceiro dia.
Então, a fé reformada, ela valoriza o corpo e ela é contra o ascetismo porque está baseada na palavra de Deus. Nós não somos místicos nesse ponto. Nós não cremos num tipo de espiritualidade que vai negar a genuinidade e a validade e a honra do corpo. Nós não cremos nesse tipo de coisa. É claro que os desejos do corpo eles têm que ser direcionados de acordo com a palavra de Deus. Eu já mencionei. Você tem uma vontade de comer, é bom, agradável. Deus nos deu papilas gustativas, não é? Para sentir o gosto da comida. É muito bom comer, não é? Mas tem limite também, não é? A gente não pode comer demais. E tem coisas que a gente também não deve comer, como piqui, por exemplo, que é lá do Goiás, que é horrível, não tem coisa pior do mundo. Aquilo ali não foi da criação original, aquilo é lá quando disse a terra produzirá cardos e abrolhos, né? Aquilo ali. Então, sono é uma coisa boa, mas dormir demais a Bíblia já chama de preguiça, né? Já chama de preguiça. Então, com moderação, a gente pode viver e aproveitar todos os benefícios associados com o nosso corpo. O ascetismo não tem nada a ver conosco. Paulo diz é doutrina de homens. Segundo, no verso 22, todas estas coisas com o uso se destroem, não é? Olha aqui, a nova versão transformadora diz coisas que se deterioram com o uso. Ele diz assim, olha, você não pode comer esse tipo de carne. Sim, mas peraí, se eu pegar essa carne e comer, ela não é destruída? Então, para que essa confusão toda? Coisas que com o uso se destroem. É só o comer e resolve, está destruído. É destruído na boca, depois no intestino e depois vai para lugar escuso, não é? Como é o termo que a palavra de Deus usa aqui, o próprio Jesus disse, não usou essa expressão. Então, Paulo diz, mas que bobagem de vocês fazendo briga por conta de comida. Comida com uso se destrói. Não é permanente, não tem valor permanente. Terceira coisa que ele diz, isso aí, verso 23, de fato tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de rigor ascético. Conhece Dona Maria? Conheço, mas é uma santa mulher de Deus, ó, nunca foi para a praia, nunca assistiu o jogo do Corinthians, nunca vê novela da Globo, olha, nunca cortou o cabelo, né? Assim, uma mulher assim, santa, sábia. Isso não é símbolo de santidade na Bíblia, não. Sabe o que é que isso parece? Culto de si mesmo. Culto de si mesmo. E o último argumento de Paulo, final do verso 23, essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. É aquilo que eu disse. Você pode fazer tudo isso, mas não tem valor contra a sensualidade. A sensualidade aqui, foi traduzido aqui, em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Você pode fazer tudo isso, seguir um código, mas isso aqui não vai resolver o problema da corrupção do seu coração. Só tem uma coisa que resolve isso, a cruz de Cristo. A circuncisão do coração que é feita em Cristo Jesus. Mais uma vez, a resposta de Paulo para todas essas demandas é a pessoa de Cristo. Se você está em Cristo, você vai ter o poder para vencer pornografia, você vai ter poder para vencer os pensamentos lascivos, você vai quebrar o círculo vicioso. Se você está em Cristo, você vai ter o poder para fazer isso. Senão, você vai começar o ano, hoje já estamos em fevereiro, não é? Tenho certeza que você já quebrou todos os propósitos que você tomou na virada de ano. Né? Todo ano a gente faz propósito, né? Chega em fevereiro, a gente já... Porque nós não temos condição em nós mesmos de vencer a nossa natureza, tem que ser em Cristo Jesus. Fechando. Resposta de Paulo para Epáfras. Epáfras, o que você precisa ensinar aos crentes de Colossos é Cristo. Ensine a plenitude de Cristo, a riqueza de Cristo, a sabedoria de Cristo, a obra completa dele na cruz, a sua perfeita e plena divindade, a sua ressurreição dos mortos, o triunfo dele sobre principados e potestades, como ele cumpriu a lei por nós, como no seu sangue a gente tem um perdão de pecados. Ensina a Cristo. E se os crentes aprenderem, se eles entenderem a suficiência de Cristo, eles serão firmados na rocha, eles não vão atrás dessas seitas. Você não precisa se preocupar com esses falsos profetas, com as demandas desses falsos profetas, ou com as ofertas que essas religiões fazem, as promessas que eles fazem, porque você já vai dizer, mas nós já temos tudo isso em Cristo. Cristo é a resposta de Deus para todas as necessidades que nós temos, presentes e futuras. Por isso, a grande questão nessa noite, que eu quero trazer para vocês, é essa daqui. O que Jesus Cristo representa para você? Ele é sua única esperança, sua única confiança?
Você tem certeza que é nele, somente nele, que você deposita a sua expectativa de ser salvo? É nele que você espera ser encontrado no dia do juízo? Ou será que ao lado de Cristo você tem construído uma religião paralela, acrescentado coisas, invenções? Talvez você tenha ouvido e seguido mestres que de alguma forma querem acrescentar a suficiência de Cristo. Que nessa noite fique claro que a palavra de Deus foi ensinada a respeito da suficiência de Cristo, e que nessa noite você tomou conhecimento do Evangelho na sua plenitude, na pessoa de Cristo Jesus. O diabo, conhecido como o pai da mentira, é um inimigo astuto que utiliza diversas armadilhas para desviar os crentes do caminho de Deus. Ele não descansa em sua missão de enganar, destruir e afastar-nos da verdade. Suas estratégias são sutis e muitas vezes se apresentam de maneira atraente, disfarçadas de algo bom ou até mesmo espiritual. Uma das principais armadilhas do diabo é o engano religioso. Ele sabe que, se conseguir distorcer a verdade bíblica, pode causar grande confusão e divisão entre os crentes. Falsas doutrinas, heresias e interpretações errôneas das Escrituras são armas poderosas que ele usa para minar a fé genuína e desviar as pessoas da verdadeira mensagem do Evangelho. Além disso, o diabo semeia o desânimo e a dúvida. Ele sussurra em nossos ouvidos que não somos bons o suficiente, que Deus não nos ama ou que não há esperança para nós. Ele tenta nos fazer esquecer das promessas de Deus e do poder transformador da graça divina. Precisamos estar atentos e lembrar que nossa força vem do Senhor, que é fiel e poderoso para nos sustentar em todas as circunstâncias. A melhor maneira de nos proteger das armadilhas do diabo é permanecer firmes na palavra de Deus. O estudo constante das Escrituras, a oração e a comunhão com outros crentes são essenciais para discernir as mentiras do inimigo e fortalecer nossa fé. A armadura de Deus descrita em Efésios 6 nos equipa para resistir aos ataques do diabo e nos manter firmes na verdade. Para entender ainda mais sobre as estratégias do inimigo e como podemos nos proteger, sugiro que você assista ao vídeo A Maior Arma do Diabo contra os Crentes, que está aparecendo na tela. Neste vídeo, exploramos como o diabo tenta nos enfraquecer e desviar através de suas astutas ciladas e como podemos nos fortalecer contra esses ataques.